Bom dia, pessoal. Então, vamos lá dar continuidade às nossas atividades, certo? Então, representação dos elementos químicos. Vocês vão abrir o livro didático de vocês lá na página 43, ok? Então, para a representação de um elemento químico, nós temos aqui o símbolo do elemento químico, tá? A professora colocou a representação X, mas na tabela periódica, cada elemento químico tem um símbolo específico. A, que é o número que está em cima, representa a massa desse elemento. E Z significa o número atômico, ok? Aqui eu coloquei um exemplo, ó. C é o símbolo, carbono. 6, que significa Z, número atômico, quantidade de prótons no núcleo, e 14, a massa dele. O átomo e suas partículas. Então, nós temos lá próton, nêutron e elétron, as três principais partículas que vocês vão estar estudando. Quando um átomo ele é eletricamente neutro, quando ele possui o mesmo número, ou seja, a mesma quantidade de prótons e elétrons. Para a simbologia, nós temos lá, ó, P é igual próton, N, nêutron, E, elétron, A, massa atômica, Z, número atômico. Em um átomo neutro, Z, que é número atômico, é igual a P, ou seja, a quantidade de prótons, que é igual a E. Então, para um átomo ser neutro, P tem que ser igual a E, certo? A quantidade de prótons deve ser igual à quantidade de elétrons. Como que eu determino a massa? Eu faço a soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. E como que eu determino os nêutrons? Eu faço a massa menos a quantidade de prótons, ok? Semelhança entre os átomos. Então, eu tenho isótopos, quando são átomos que têm a mesma quantidade de prótons. Isótonos, átomos que apresentam a mesma quantidade de nêutrons. E isóbaros, átomos que apresentam a mesma quantidade de massa. Olha lá o exemplo. Isótopo, olha a quantidade de prótons aqui, número atômico. Isóbaro, olha a quantidade de massa aqui em cima, ó. E isótono, eu vou fazer 28 menos 18, que vai dar igual a 30 menos 14, ok? Que vai dar 16. Então, 16 é igual a 16, a quantidade de nêutrons. A eletrosfera do átomo. A eletrosfera, vocês já viram, né? Alguns alunos já viram ano passado, que ela é dividida em 7 camadas. Essas 7 camadas podem ser enumeradas de K a Q ou de 1 a 7. Cada camada tem uma quantidade de energia que foi calculada e é predisposta. A gente não consegue variar esse nível para colocar uma quantidade maior. Professor, eu consigo fazer a distribuição eletrônica do meu átomo? Sim. Olha o exemplo que a professora colocou. Eu tenho o oxigênio e o oxigênio tem um número atômico 8. O que significa esse 8? Significa que no núcleo esse átomo tem 8 prótons e que na eletrosfera ele tem 8 elétrons. Vou fazer a distribuição em camadas seguindo, ok? Essa orientação aqui, ó. Então, primeiro eu vou na camada K. Aqui é a camada K. Quantos elétrons cabem na camada K? 2. Então, coloquei 2. Vou para a camada L. Já que eu já coloquei 2 aqui, quanto precisa para chegar no 8? 6. Quantos eu posso colocar na camada L? 8. Mas eu já tenho 2, então eu vou somar 2 da camada K mais 6 da camada L, 8 elétrons. Olha o outro exemplo, potássio, número atômico 19. Então, eu tenho que somar as quantidades nas camadas até dar 19. Camada K, 2. Camada L, 8. Camada M, 2 mais 8, 10. Professora, mas na camada M não pode colocar 18? Por que a professora colocou só 8?
Porque existe uma regra que diz que na última camada do átomo não pode ter mais do que 8 elétrons. Então, essa seria a última camada. Então, eu coloco 8 aqui e uma nessa daqui que vai ser a última. Ela pode ter menos do que 8? Sim, não pode ter mais do que 8. Então, essa é a configuração eletrônica em camadas para o elemento potássio, K, ok? Agora, no diagrama de Linus Pauling. O diagrama, ele tá para vocês lá na página 47. Os alunos que já estavam no sistema positivo ano passado, já sabem como trabalhar com o diagrama. Para os alunos que não estavam no sistema positivo, pode seguir de acordo com essa orientação. Ó, sempre vocês vão seguir a seta nas diagonais, certo? Então, por exemplo, eu vou seguir 1s2, 2s2, depois vem o 2p6, 3s2. Olha a seta, ó, subiu, 3p6. Professora, do 3p6 eu vou pro 3d10? Não, do 3p6 eu vou pro 4s2, ok? Lembrando, o que significa esse S, P, D e F? São subníveis de energia. Esses subníveis de energia, cada um também tem um valor específico. Então, todo S é elevado a 2, todo P é elevado a 6, todo D é elevado a 10 e todo F é elevado a 14, certo? Olha lá como ele está organizado. 7 níveis de energia, 4 subníveis. S2, P6, D10, F14. Como utilizar o diagrama? O que significa cada número ou letra? Esse número aqui, atrás da letra, significa qual é a camada. Esse, o subnível, e o número que está elevado, a quantidade de elétrons. Ou seja, isso aqui indica que o átomo está na primeira camada, no subnível S, com 2 elétrons, ok? Olha lá o exemplo. Vocês podem ir acompanhando o diagrama aí no livro de vocês, ó. Coloquei o nitrogênio com 7 prótons. Se ele tem 7 prótons, ele também tem 7 elétrons. Fiz a distribuição eletrônica. O que eu vou somar? Os números que estão em cima, certo? Porque é o que indica a quantidade de elétrons. 1s2, 2s2, 2p3. 2 mais 2, 4, mais 3, 7, que é o número atômico do nitrogênio, ok? Vou determinar a camada de valência. O que é a camada de valência, professor? É a camada mais externa. É o número maior que tem antes da letra. Nesse caso aqui, a camada de valência é a segunda, tá vendo? Ó? Então, eu tenho 2s2, 2p3. O N. Então, olha só. Tive um probleminha aqui, vamos continuar. Então, eu tenho 2s2, 2p3. O N possui 5 elétrons na sua camada de valência. Olha outro exemplo. O ferro. Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Por que D6, professora? Não é D10? D6, porque quando eu somo todos os elétrons, em cima tem que dar 26, ok? Qual é a camada de valência? Já coloquei até em negrito, 4s2, ok? O ferro, então, possui 2 elétrons na sua camada de valência. Os íons, eu posso ter o íon cátio, que é aquele que perdeu elétrons, olha só, representação com mais, e o íon ânion, aquele que ganhou elétrons com representação menos. Professora, por que na química os sinais são trocados? Porque a carga do elétron é negativa. Como o elétron tem carga negativa, se eu ganho muito elétron, eu fico carregado negativamente. Terei um íon ânion. Se eu perco elétrons, eu fico carregado positivamente. Aí eu tenho íon cátion, ok? A distribuição eletrônica para os íons. Nós temos que considerar se ele ganhou
ou se ele perdeu elétrons. Olha o primeiro exemplo do oxigênio. Menos 2, então significa que ele ganhou 2 elétrons. Quando eu for fazer a distribuição, eu não vou fazer até 8, eu vou fazer até 10. 8 mais 2, 10. Olha só, 1s2, 2s2, 2p6. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, ok? Qual é a camada de valência? 2s2, 2p6. O oxigênio possui 8 elétrons na sua camada de valência. Outro exemplo, cálcio. O cálcio é mais 2, então significa que ele perdeu 2. 20 menos 2, 18. Sigo com a configuração até 18. Qual é a camada de valência? 3s2, 3p6. Ca mais 2 possui 8 elétrons na sua camada de valência, ok? Vamos lá praticar? Então, vocês primeiro vão realizar a configuração eletrônica de todos os elementos químicos que a professora colocou abaixo e vai indicar também qual é a camada de valência, né? E quantos elétrons cada um tem na sua camada de valência. Primeira página, né? Vocês vão copiar no caderno. Segunda página. Após, vocês vão realizar as atividades da página 49 e 50, ok? Vou estar disponível caso vocês tenham dúvidas.